dia, a paz do Senhor seja com todos, amém? Tá certo cantar assim? Me alegrarei em meio às lutas. O evangelho é coisa de doido, é coisa de maluco, é coisa que a mente humana não consegue entender. Não consegue entender. Não que nós gostamos de passar por lutas e tribulações, mas isto é evidente na vida de todo ser humano, em consequência do pecado que entrou na humanidade. Mas só que em meio à humanidade existe um grupo chamado, escolhido por Deus, que em meio às lutas e tribulações não as enfrenta sozinho. Ele está conosco. Ele está conosco na fornalha. Ele está conosco na cova dos leões. Ele está conosco na ilha de Pátimos. Ele está conosco, aleluia, em meio às dores e aflições deste mundo. Ele está presente conosco. Ele atravessa conosco o vale da sombra da morte, e não devemos temer mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado nos conforta, nos consola a cada dia. Ele é fiel e maravilhoso, aleluia. E breve Ele há de voltar, aleluia, e tirar dos nossos ombros, aleluia, oh glória, a cruz que todo cristão carrega no dia a dia, e trocarmos com uma coroa de glória incorruptível, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cante uma vez mais. Oh Deus, há um outro na fornalha. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que está conosco, que está comigo, está com você. Aleluia. Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor. Podem sentar, amados. Deus abençoe que você está em seu lar também, em sua casa, acompanhando esse culto online. Você que depois estará também participando conosco dessa ministração, decorrer dos dias, da semana. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja Primitiva, ou Atos do Espírito Santo. Aleluia, o mover de Deus. Deus abençoe o Ministério Infantil, que está direcionando as crianças também para receber a ministração. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus, porque existe ministração na igreja. Quando eu falo na igreja, falo na igreja como um todo, onde existe ensino para as nossas crianças, porque hoje as crianças estão confusas dentro da nossa sociedade, devido a essa questão de ideologia de gênero. Mas a igreja, ela prioriza a palavra de Deus. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, achei interessante o assunto, em que de repente hoje, de uma forma muito precoce, as meninas de 12 anos estão postando alguns vídeos, e os pais são empresários, mães são empresárias, que incentivam a criança para usar uma determinada roupa sensual, e essas crianças, elas dançam ali, e chegam a ter 65 milhões de pessoas que assistem.
Depois, se uma criança dessa sofre pedofilia, não vai chorar, né? Mas com certeza os pais dizem que filtram isso daí. Você já pensou o que é isso? Você já pensou nós pregarmos uma mensagem aqui, pastor Josias, e 65 milhões de pessoas atingir essa mensagem? Mas o evangelho não é dessa forma. Agora, as coisas deste mundo, sim, as pessoas buscam e, infelizmente, nós pais, alguns pais não ficam alerta quanto a isso. A sensualidade, a imoralidade, o que existe nas redes sociais. Mas pais e futuros pais aqui, nesta manhã, neste culto também, estejam alertas sobre os seus filhos, porque as redes sociais estão divulgando coisas terríveis para justamente destruir as gerações futuras. Mas cremos que há pais, há pessoas que têm temor de Deus e orar e ensinar a criança no caminho em que deve andar. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 20, verso 7 a seguir. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. O tema da mensagem é lugar errado. Amém? Lugar errado. Alguém de vocês na sua casa tem janela? Levanta a mão. Oh. Janela não é lugar de se sentar. Janela é lugar de observar, né? Lugar de observação. E tanto é que tem pessoas que têm sentado na janela e despencado da janela, né? Até sacada também não é lugar de sentar, né? A não ser que tenha uma tela de proteção, um vidro de proteção. Mas sacada, você pode ver que tem pessoas que sentam numa sacada e de repente, puf, cai, morte, é coisa terrível. Aconteceu tempos atrás sobre isso. E esse texto aqui se refere a algo muito especial que aconteceu na vida de um moço, na vida de um jovem. Porém, a Bíblia nos dá essa introdução, que era o primeiro dia da semana, era o domingo. Eles estavam reunidos ali no partir do pão, na comunhão. E foi convidado um pregador para aquele culto. Esse pregador era justamente o apóstolo Paulo. Paulo, um homem letrado, um homem doutorado na lei de Moisés, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Um homem com conhecimento da lei e um homem agora revelado por Jesus Cristo. Manifestou Jesus na sua vida de uma forma direta, de uma forma maravilhosa, pessoal e singular. E Paulo, então, ele sendo convidado para pregar naquela noite, ele começa a prolongar o seu discurso. Eu gostaria de estar naquele culto. Eu gostaria de estar no culto ali, gostaria de sentar na primeira cadeira. Primeira cadeira, gostaria de sentar e ouvir. Paulo vai pregar nesta noite. Paulo, ele agora vai ministrar a palavra. Você já pensou o testemunho dele? Ouvir de seus lábios: olha, eu estava a caminho de Damasco, uma luz brilhou mais do que o sol, e Jesus apareceu para mim. Aleluia. É Atos 25, 19, quando ele é questionado por líderes da sua época, ele chega a declarar: Cristo, insisto, que está vivo. Oh, glória ao nome do Senhor.
Havia algo no coração de Paulo que o inflamava, que o impulsionava, que o fazia ousado na pregação, no seu ministério apostólico, mesmo passando por maiores adversidades do que você e eu. Mas Paulo insistia: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Que nesta manhã você e eu possamos levantar uma bandeira. E esta bandeira está escrito: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. É aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Paulo então, sendo convidado para pregar, ele exortou na pregação. Exortar, muitas pessoas falam: não, o pastor está dando uma dura, o pastor está, está pregando. E eu me lembro que uma certa feita, eu era novo convertido. Sim, eu era novo convertido ainda e tinha ido para o seminário. Aí um dia, no seminário tem de tudo, viu? Tem gente que vai para ouvir a palavra, para crescer. Tem gente que vai só porque está indo por aí, uma aventura. Uma aventura, vá. Alguns vão para ver se acha casamento. Para ver se eu acho alguém lá. Eu estou solteiro mesmo, então vou lá ver se eu acho um casamento. E quando você vai para o seminário, olha, é muitas coisas que acontecem. É cada situação. Tem gente que você olha: não é possível que esse camarada é crente. Se ele for crente, então eu estou no céu. Então existem muitos parâmetros. Eu me lembro que um dia eles contaram o seguinte, que um camarada estava bêbado mesmo. Porque bêbado, não sei porquê, muitas vezes gosta de procurar a igreja, né? Quando entra na igreja, aí começa a falar alto, aí você tem que muitas vezes, de uma certa cuidado, pôr a mão no ombro daquela pessoa, e falar: fica quietinho, ou então sai para fora. O camarada bêbado lá chegou, olhou aquilo tudo, e estavam os crentes, tudo, glória a Deus, aleluia, falando em línguas, aquele negócio todo, né? E aleluia. Aí o bêbado perguntou para o porteiro: o que é isso? O porteiro falou assim: Jesus está operando. Aí o bêbado olhou para o porteiro e falou assim: mas sem anestesia? Então, se você parar para pensar, a pessoa muitas vezes ela está, mas não está. E aqui Paulo ele prolonga, é o ensinamento que ele está dando à igreja, não que ele quer o mal da igreja, mas que é o bem-estar da igreja, é a correção para a igreja, é direcionamento para a igreja. Nós somos direcionados pelo bom pastor da nossa vida, da nossa alma. Aleluia. Tem situações que nós enfrentamos, não entendemos o porquê agora, mas de repente nem precisamos entender mesmo. O que importa é que estamos nas mãos do Senhor, dependentes do Senhor, cremos no Senhor e confiamos no Senhor de uma forma, aleluia, que Ele fará o melhor para as nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus sempre fará o melhor para você. Você que está online, Deus sempre fará o melhor para a tua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aí Paulo prolongou o discurso até meia-noite. Eu não sei que hora que começou o culto. Não sei. 18 horas, como aqui da Zona Sul, ou 19 horas. Mas o culto começou então e Paulo foi até a meia-noite. Até meia-noite. E diz a palavra que havia muitas lâmpadas no cenáculo, estava bem iluminado. Estava bem claro, não estava escurinho não. Porque muitas vezes quando você está num local com as luzes apagadas, aí a tendência é você cochilar, você dormir. E Paulo, se ele estava pregando, diz que tinha um jovem ali, chamado Eutico. Era jovem, era moço. E esse jovem estava sentado numa janela. Ele foi sentar na janela. Se ele estava na janela, ele estava observando duas coisas: o que estava lá fora, o que estava dentro. E como ele falou: eu vou continuar no culto, eu vou continuar ouvindo a pregação de Paulo, só que ele começa a cochilar, a fechar os olhos, a perder o interesse diante da pregação do ministério de Paulo. Ele vai perdendo o interesse.
Na nossa vida cristã, o grande perigo é quando nós começamos a perder interesse pela palavra de Deus, pela ministração do Senhor para a nossa vida. Perdemos interesse. Esse moço, então, observando o que estava lá fora e aparentemente observando o que estava dentro. Ou seja, eu não vou ficar lá fora, mas também não quero ficar para dentro. Eu vou ficar no lugar, na janela, sentado na janela. Adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Paulo, para que pregar tanto desse tempo? Para que um seminário desse, Paulo? Paulo não estava pregando de uma forma rápida, assim, a ponto de tirar o sono. Não, mas Paulo foi pregando. Paulo foi ministrando. A Bíblia não fala como Paulo pregou, qual era o tema que ele estava usando, mas podemos imaginar que Paulo poderia ter começado desde Abraão, os patriarcas, e foi indo até chegar à tribo de Judá ele foi falando dos reis ele foi falando de Davi, Salomão, foi chegando até Jesus. O que Jesus fez? Mas à medida que Eutico, sentado na janela, foi ouvindo aquilo, foi... É interessante que quando a gente está assistindo um programa de televisão, ou mesmo você está em um determinado local, até dentro de uma sala de aula, alguém já sentiu sono em sala de aula? Quem já assistiu? Eu tinha um professor, eu não sei se deu aula para Nancy também, é o professor Júlio dos Santos. Ele deu aula de história para mim. Professor Júlio dos Santos. Ele entrava, sentava, colocava a chamada, fazia a chamada na sexta série, eu me lembro dele. E o professor Júlio, ele entrava, sentava, depois ele levantava, só levantava para ir embora. Ele começava a falar. Então, meninos, é o seguinte, eu me lembro na época que o Brasil foi descoberto, ele ia falando. Aí você olhava essa sala de aula, aquele silêncio. Professor Júlio dos Santos dava aula, e silêncio. Aí ia falando, aí daqui a pouco os olhos da gente iam se fechando. Você imagina a sexta série, verão, dentro de uma sala de aula sem ventilador. Eu gostava, vou confessar o pecado, eu gostava de sentar na penúltima carteira do canto. Eu já não sentava assim, eu já ia virando assim. O professor dando aula, porque aí ninguém me via o que estava acontecendo. Daqui a pouco, né, os olhos fechando. Aí você olhava assim, a sala, aquele silêncio. Praticamente, metade dos alunos estava dormindo. Mas era uma bênção na hora da prova, e dava 10 para todo mundo. Nunca teve um aluno que ficava em DP com esse professor Júlio, porque ele dava aula dele e tudo mais, aquele negócio todo. Então, praticamente, você vai adormecendo aos poucos, os olhos vão se fechando, né? Agora, muitas vezes, quando a gente está dirigindo, né, Luciano? Você está dirigindo, eu já dirigi uma vez que o olho aberto estava dormindo. Eu estava com os olhos abertos assim, ó. Aí quando eu vi, saí para fora da pista. Muitas vezes você está dirigindo, o olho está aberto, mas você está dormindo com o olho aberto. Você pensa, já morreu então. Mas é terrível isso. E esse moço Eutico, ele foi adormecendo aos poucos. À medida que você perde interesse pelas coisas espirituais, lentamente você vai apagando. É como uma lâmpada que vai perdendo a sua validade, o seu vigor. É como uma vela que vai diminuindo no velador, ela vai apagando. Lentamente ela vai se apagando. O discurso de Paulo foi prolongado. E vencido pelo sono. Oh Deus, vencido pelo sono. Deus nos ajude a não ser vencidos pelo sono. Todos nós estamos sujeitos a passar por um processo sono, que significa adormecer na fé, adormecer na vida cristã, não estar acordado, não estar vivo, não estar atento às coisas que estão à nossa volta, vencido pelo sono,
Deus nos guarde, que o Espírito Santo nos desperte nesta manhã, neste dia, a estarmos acordados, vivos, aleluia, para bem-aventurado retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Porque breve o noivo virá. Breve o noivo voltará. Quantos creem na volta do Senhor Jesus? Quantos creem na volta do Senhor Jesus Cristo? Oh, aleluia. Mas futura pastora Bruna Pistolato Gonçalves, exemplo tem que ser seguido. E a gente tem que tomar cuidado com o exemplo que a gente segue. O exemplo de Eutico não é para ser seguido, de sentar na janela. Porque às vezes você vê tantas pessoas sentadas na janela adormecendo, e você adormece também. E você perde interesse também. E você se une a ela também. Mas procure os bons exemplos. Procure os bons exemplos de pessoas despertadas. Aleluia. Mas mesmo para quem está no lugar errado, pessoa mesmo que vem adormecer na fé, vencido pelo sono espiritual, da indiferença cristã, de seguir ao Senhor, aleluia, existe um Deus maravilhoso para despertar e abençoar ainda. Aleluia. Diz que vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Ele caiu, poft. E foi levantado morto. De sono passou para a morte. Eu chamo de o sono da morte. O sono para perecer na vida cristã. Tem muitas pessoas na vida cristã que estão dormindo. Tem muitas pessoas que estão dormindo. Não estão despertadas mais, não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia mais. Era o primeiro dia da semana, o dia domingo, o dia do Senhor. Era culto, era o lugar de estar na casa de Deus com os irmãos. E esse moço não queria mais, não queria mais. Se ele quisesse, estava despertado. Mas ele fica do lado, olhando para fora. Ele está preocupado com o que tem lá fora e não o que está dentro da igreja. Está preocupado mais com o que está lá fora. Se a gente analisar, irmãos, se a gente analisar, a gente está no culto e preocupado com o que está lá fora. Dou graças a Deus que não estou vendo ninguém aqui. Mas muitas vezes é um perigo você estar no culto, as pessoas estão no culto, mas falando no celular. Falando no celular, está vendo outra coisa. Nem sabe que o pastor está pregando, não sabe que louvor teve, está vendo o celular, está vendo outra coisa, está navegando na internet, outra coisa a mais. Eu fui uma certa feita numa igreja, eu fiquei triste, quando eu passei na hora do culto, na hora da pregação, pessoas estavam lá mexendo no celular, fazendo outra coisa, não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com o que estava fazendo. Estava lá nas redes sociais, estava lá na internet, fazendo outra coisa, vendo outra coisa. Não estava cultuando a Deus. Estava na janela, estava dormindo. É isso que o diabo quer, que a pessoa fique na janela, lugar errado. Para ela morrer, para ela perecer, para ela ser enganada. Aleluia. Eu vou perguntar aqui, quem gostaria de estar nesse culto aqui? O apóstolo Paulo pregando. Aleluia. Paulo pregador. Oh, glória ao nome do Senhor. Diz que levantado morto. Versículo 10 diz que descendo, porém, Paulo. Agora Paulo que estava ali no terceiro andar pregando, ele vai descer. Paulo para a pregação, ele desce. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele. Paulo vai se inclinar sobre esse moço. Sabe o que eu gosto aqui? Ato da misericórdia de Deus. Ato do amor de Deus, ato de Deus querer, aleluia, despertar quem está dormindo, ato de Deus, despertar quem dormiu e já morreu. Ele quer trazer vida, e vida com abundância, a esperança sempre em Deus, para resgatar quem está dormindo, quem está morto espiritualmente falando.
É o grande amor de Deus, aleluia. Quer dizer uma coisa para você: Deus não desistiu de você, não desista de Deus. Deus não desistiu de você, não desista de Deus. Nesta manhã, Ele quer despertar você, quer trazer vida nova para você, quer fazer algo diferente na tua vida, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Volte para Jesus hoje, volte para Jesus neste momento. Ele tem algo especial. Se levante, aleluia, deste sono, desta morte da qual você se colocou. Aleluia. Aleluia. Quem era culpado ele dormir? Quem era culpado? Será que não tinha um diácono lá, irmão Wilson Tadeu? Será que não tinha um diácono, uma diaconisa, falar: desce daí, rapaz, você está fazendo aí em cima? É que às vezes não adianta o diácono falar, não adianta o pastor falar, não adianta o obreiro falar, o zelador falar. Não adianta, pastor Josias. A pessoa tem que passar, a pessoa tem que cair, a pessoa tem que se arrebentar. Não adianta, pastor Mateus. O diácono: rapaz, o que está fazendo aí? Terceiro andar, é mais do que isso aqui. Aqui daria o quê? 1,5 andar, mais ou menos. É o dobro dessa altura, certo, pastor J. Gama? É o dobro disso aqui. O que você está fazendo aí, rapaz? Ó, a pregação aqui, ó, desce daí, meu filho. Quando eu fui consagrado ao diaconato, eu achei interessante que o diácono, você tinha que andar pela igreja e ver o que está acontecendo. Se tem criança no banheiro, chega lá: menino, sai daí. Já ficou, vai lá. Então, o diácono, me entenderam que era um fiscal. Quando eu me converti, eu achei interessante, que eu não conhecia, né? Lá em Itajubá, em Minas, tinha o diácono, seu pai, o tio Paulo, o diácono, tinha aquele irmão, o pai de Ezequias, como é? Irmão Otacílio. Otacílio? Não lembro o nome dele também. Aquele senhor. Eu sei que era o seguinte: ele tinha, deixa eu ver, vamos comparar assim, um porte bem forte mesmo, né? Bem forte. Me permita, assim, igual o... Tem uns irmãos bem fortes aqui. Jesus, ficou difícil agora comparar, Ó, com uma meia dúzia presente aqui. Pronto. Já eliminei o processo. Simplifiquei, pronto. Para não ficar... Entendeu? Então você... E esse irmão careca, um bigode. O bigode dele era um bigode. Ele tinha um bigode bem grosso assim, parecia um escovão, um bigodão. E esse irmão, ele ficava... o pastor fazia o seguinte: terça-feira, culto de doutrina. Culto de doutrina, terça-feira. Presbítero Saulo. Terça-feira, culto de doutrina, das 7h30 até as 8h, oração. Das 8h, o pastor Afonso subia, palavra no povo. Então, você chegava às 7h30, dobrava o dia e ficava orando. E esse irmão diácono, com aquele bigodão, ele punha um terno bege, eu lembro até hoje, terno bege, camisa branca, né? Um design assim diferenciado, e ele andava pelo meio: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Meu irmão, você orava. Ó, quando ele passava: vamos estar orando, vamos estar orando, vamos estar orando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ó, meu irmão, eu comecei a orar através desse irmão. Ele me incentivava muito. Porque ele passava assim: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Às vezes, a gente que é jovem, né? Eu sentava aí do lado do Abinadab, a prima da Nancy, dobrava ele do meu lado, sentava lá dentro e ficava: e aí, primo, tudo bem? Eu estava orando, não para Jesus, mas eu estava orando com o primo da Nancy, a gente estava na oração. Ele falava: vamos orar, aleluia, glória a Deus, louvado seja. Meu irmão, só faltava orar para Jesus converter o diabo, porque você perdia a palavra, não sabia o que orar mais. E ele ali. Alguém deve ter exortado: Eutico, sai daí. Sai, Eutico. Teu lugar não é aí, filho. O teu lugar, ouve a pregação de Paulo. Está com sono? Vai lá, lava o rosto. Naquela época não tinha, mas pega uma Coca-Cola com café, toma. Toma um cafezinho. Vai lá, lava o rosto, volta. Mas não perde a pregação de Paulo. Não perde a mensagem de Deus. Pode ser a última mensagem tua, Eutico. Você é jovem, você tem um futuro.
A Bíblia diz: lembra do teu Criador na tua mocidade, Eutico. Lembra, um dia Deus vai pedir conta, Eutico. Lembra, meu irmão, minha irmã, nesta manhã nós temos uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade, aleluia, de adorar, de louvar, de dar graças ao meu Deus. É uma oportunidade. Quem está tendo essa oportunidade aqui? Essa noite eu tive um sonho, contei para a pastora Nancy, vou contar para vocês também. Eu sonhei que eu dobrei o joelho no lugar da minha sala e veio 3 palavras: louvor, adoração e gratidão. Eu fiz questão de dobrar no lugar meu joelho e falar louvor, adoração e comecei a louvar, adorar e agradecer. Louvar, adorar e agradecer. Louvar, adorar e agradecer. Você tem motivo para louvar o Senhor? Pelo que tem feito para você? Você tem motivo para adorar o Senhor pelo que Ele é? Você tem motivo para agradecer a Deus? Aleluia. Aleluia. Irmãos, quinta-feira, agora, eu sempre, por volta de 6h30, é o horário que muitas vezes a minha esposa está num serviço, uma atividade da tarde. Meu pai vai dormir por volta de 7 horas da noite. 7 horas apaga a luz e vai dormir. E eu tenho essa mania, 6h30 eu vou, fico até 7 horas com ele. Porque vocês sabem, a minha mãe está numa clínica de repouso. E quinta-feira eu fui. Quando eu cheguei, ele deixa a porta da cozinha um pouco aberta. Eu fui entrar. Eu achei que era a televisão ligada. Eu nunca vi essa cena. E meu pai, 60 anos de vida. Orei por muitos anos por isso. Pedi a Deus muito por isso. Quando eu cheguei bem perto ali, eu não deixei que ele me visse. Fui chegando. Meu pai estava orando. Eu nunca vi meu pai orar. Não conte isso para ele. E ele também não está vendo na internet. Meu pai orando. Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Aleluia. Jesus, eu agradeço que o Senhor está comigo nessa casa, não estou sozinho. Quando ele terminou a oração, ele pediu para Deus guardar no seu sono. Quando ele pediu oração, eu ouvi, ele estava citando o Pai Nosso. E ele falou amém. Quando eu entrei naquele quarto, com a luz da cozinha estava acesa, mas a luz do quarto dele estava apagada. Eu falei, pai, eu vim aqui dar boa noite para o senhor. Eu falei, boa noite, meu filho. Eu nunca vi o brilho dos olhos do meu pai. Eu nunca vi a face do meu pai como eu estou vendo agora. Antes de vir para o culto, eu fui cumprimentá-lo, dar bom dia para vir aqui. Eu digo uma coisa para você, não desista. Por mais que esteja dormindo, por mais que a pessoa esteja até morta, Jesus Cristo é todo poderoso. Não desista dos seus, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista, não desista. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Se Ele fez comigo isso, vai fazer na tua família também. Aleluia. Aleluia! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia! No pouco estudo que meu pai teve, mas ele dorme com a Bíblia do lado da cama dele. Ele diz que ele sente bem ter a Bíblia do lado dele. Aleluia! Oh, Deus! Eu dou graças ao Senhor, porque Deus é bom. Eutico foi levantado morto, subindo de novo. Sabe o que eu vejo aqui? Que Paulo quebrou um paradigma. Sendo ele fariseu, doutor da lei, como pode um ex-membro do Sinédrio abraçar um cadáver, sendo que não é pai, não é mãe, tão próximo?
Como pode um homem dotado de uma capacidade como foi, que estudou aos pés de Gamaliel, abraçar um defunto? Ele estava se contaminando pela lei de Moisés. Mas Paulo abraça. Em tempo de pandemia não dá para abraçar mais. Eu achei interessante que muitos estão dizendo que o abraço é importante. Essa aproximação do ser humano é importante. Essa pandemia tem causado isolamento social. Nós cumprimentamos com um soquinho. Não abraçamos. Mas pela lei mosaica, pelo costume daquela época, jamais poderia abraçar um defunto. Mas Paulo o abraça. Aleluia. Glória a Deus. Quem gostaria de receber aquele abraço de Paulo? Pensou? Aleluia. Paulo, quando o abraça, disse: não vos perturbeis, não inquieteis, não ficais preocupados, que a vida nele está. Aleluia. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, sentindo grandemente confortados. Aleluia. Você já pensou? Aquele Eutico, eu acredito que saiu da janela e foi sentar nas primeiras cadeiras do culto. E diz a palavra que Paulo foi pregar, sabe até que hora? Ele lá rompeu a alva. Ele continuou a pregação, da meia-noite ele continuou, até romper, até o dia nascer. Acabou o sono de Eutico. Acabou o sono de Eutico. A minha oração nesta manhã, a minha oração, quem sabe por uma pessoa, o poder mais pessoas que ouvir esta mensagem, que acabe teu sono espiritual hoje. Que acabe teu sono espiritual hoje. E você seja levantado numa nova dimensão, numa nova situação, aleluia, e você seja movido não pelo abraço de Paulo, mas pelo abraço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, para que a tua vida cristã saia dessa inércia e você seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, cheio de vida, cheio de esperança, de um testemunho renovado, que quando você olhe para a janela e diga: janela foi passado na minha vida, agora é novo tempo. É uma nova fase, aleluia. Agora vou falar daquele que me levantou. Se coloque em pé, por favor. Vou falar daquele que me levantou. Repito, vou falar daquele que me levantou. Eu não estudei a biografia de Eutico. Se alguém for descendente de Eutico aqui, depois me fala. Mas imagina o Eutico chegando nos cultos lá na cidade de Troade, na Macedônia. E aí, Eutico, rapaz. E então, rapaz, aquele dia eu recebi um abraço. Esse abraço apertado. Aleluia. Como faz falta um abraço, né? Como faz falta um abraço? Aleluia. Sabe qual é o grande perigo meu e seu? Caiu? Bem feito. Bem feito. Bem feito por ter caído. Quem mandou ficar lá? Mas Paulo abraçou. Paulo abraçou. A Paulo abraçou. Nós falamos na mensagem que tem muitas pessoas dormindo. Do dormir já caíram. Mas Jesus está pronto para abraçar.
Não foi o abraço de Paulo que levantou aquele moço morto. Foi quem estava em Paulo. Foi quem estava em Paulo. Sabe quem está comigo, com você nesta noite? Jesus. E nós iremos orar. Pense em alguém agora. Pense em alguém pode ser da sua família, pode ser alguém que você conheça que está dormindo na janela, ou mesmo até já caiu da janela, pastora Luz, já caiu da janela. Mas nesta manhã nós vamos abraçar. Nós vamos abraçar com a nossa fé. Nós vamos abraçar com o nosso amor. Nós vamos abraçar, aleluia. E Jesus vai abraçar conosco essa pessoa agora. Vocês creem que Deus pode fazer isso? Vocês creem? Aleluia. Jesus, eu disse no testemunho, Jesus já abraçou minha mãe primeiro, quando estava com 77 anos. Jesus abraçou meu pai. Eu conheci bem a vida do meu pai no passado. Conheci muito. Muito, muito. Eu imagino lá em Minas achar que meu pai é crente agora. Nem minha família vai entender. Mas é que Jesus abraçou. Abraçou. E Ele continua com os braços abertos para abraçar. Jesus não vai abraçar essa pessoa. Jesus não desceu ali e abraçou Eutico. Literalmente, Ele não abraçou, mas usou Paulo para abraçar. Nesta manhã nós somos chamados, igreja, para abraçar. Abraçar. Abraçar quem dormiu. Abraçar quem caiu. Abraçar quem morreu. Abraçar quem está fraco. Abraçar quem está doente. Abraçar quem está deprimido. Abraçar quem está desanimado. Abraçar quem está sofrendo no casamento, quem está sofrendo com o marido, quem está sofrendo com a esposa, quem está sofrendo com os filhos, quem está sofrendo com netos, quem está sofrendo com a família, quem está sofrendo na vida cristã, na vida material, na vida, seja que ela for. Deus nos chamou nesta manhã. Abraça. Abraça essa pessoa, abraça essa causa, abraça, aleluia, abraça meu filho, abraça minha filha, oh glória, aleluia. Nós vamos abraçar agora essa pessoa. Busca aí na tua mente, quem você quer abraçar agora? Quem você quer abraçar? Isso, eu gostei do gesto que uma irmã já fez aí, gostei. Ela fez desse jeito assim, ó. Ela já está abraçando. Ela está pensando em alguém. E ela já está fazendo assim, ó. Você vai fazer igual, irmã, Deus abençoe. O gesto da irmã foi bonito isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em alguém, vamos abraçar. Abraça. Abraça. Abraça para Jesus reviver ela. Abraça para Jesus transformar ela. Abraça para Jesus trazer vida para ela. Abraça essa pessoa para Jesus encher do Espírito Santo. Abraça para Jesus batizá-la com o Espírito Santo. Abraça ela, aleluia, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Abraça ela para ser uma pessoa de oração, de fé, uma pessoa de santificação. Eu gosto do termo dos jovens da nossa igreja. Abraça ela para ser uma pessoa de intimidade com Deus. Abraça, abraça. Ela vai ser um exemplo, vai ser um testemunho do poder de Deus. Oh, aleluia, abraça. Abraça essas pessoas agora, meu irmão. Isso, abraça ela bem forte. Abraça bem forte. E agora você em oração, você vai dizer: Jesus, eu estou abraçando esta pessoa agora. Eu estou abraçando esta pessoa agora, Jesus. Eu estou abraçando esta pessoa agora. E Jesus, ela está dormindo. Ela está dormindo, Jesus. Em qualquer momento ela vai cair, ela pode cair. Mas se ela cair, o Senhor ressuscita. O Senhor dá vida. Oh, aleluia. Isso, meu irmão, isso mesmo. Isso mesmo, aleluia. Nós vamos contar testemunho aqui. Nós vamos dar testemunho para a glória de Deus, que Jesus despertou a pessoa do sono,
que Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. Aleluia, abraça-me isso, abraça com amor, abraça com misericórdia, abraça com sentimento, que ela vai viver, que ela vai viver, e você continua na sua jornada, na sua fé, em nome de Jesus, Pai. Eu quero abraçar essa pessoa agora, eu abraço esta pessoa agora, este homem agora, esse moço agora, que eu estou pensando aqui agora comigo, o Senhor conhece o meu pensamento. Eu abraço esta vida agora, Senhor. Aleluia. Jesus, dá vida para ela. Dá vida, Senhor. Dá vida, Senhor. Dá vida para ela, Senhor. Dá vida para ela espiritual. Dá vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, levanta a sua mão e vai glorificando ao Senhor. Levanta a sua mão e vai glorificando ao Senhor. A igreja vai glorificando ao Senhor. A igreja vai glorificando ao Senhor. Aleluia. Após o abraço de Paulo, teve vida. Após a vida, teve culto. Continuou o culto. O culto foi de adoração. O culto foi de louvor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Teve partido do pão. Teve comunhão. Teve festa. Teve celebração. Igreja, celebre ao Senhor agora. Celebra ao Senhor, celebra ao Senhor, levanta a tua mão e celebra ao Senhor, celebra ao Senhor, celebra ao Senhor, aleluia, celebra ao Senhor, pela vida que você abraçou, pela vida que você agora tomou nos seus braços, e você disse, aleluia, que tem vida, que tem transformação, que tem ressurreição espiritual, que foi despertado do sono, aleluia, do pecado, da indiferença. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.